Olá, sou Luiz Gustavo, aluno de mestrado do PPGI. O título do meu mestrado é Tipos de Sessão para Análise e Verificação de Hardware. Meu orientador é Ricardo Jacobi e vou começar agora. Então, vou falar um pouco da introdução do problema, do meu projeto de graduação, um pouquinho do meu projeto de mestrado e o cálculo H, que é a solução do meu mestrado, a solução do problema, digamos assim, e eu vou concluir. Ok, então, para início de conversa, existe um problema de design, com design de hardware tradicional. Qual que é o problema? Design de hardware tradicional, que é baseado em RTL, usando VHDL, Verilog, etc., ele é muito baixo nível, então ele é muito difícil de você descrever um hardware em RTL. O processo é muito lento e requer uma mão de obra de alto custo, altamente especializada, e o processo é muito lento, iterativo, etc. Um método que tenta melhorar, resolver esse problema é síntese de alto nível. O que é síntese de alto nível? Síntese de alto nível é o que está representado nessa imagem, é você transformar uma linguagem de alto nível, passar ela por um compilador, entre aspas, só que ao invés do compilador transformar a linguagem em código de máquina, alguma coisa assim, o compilador vai transformar a representação em RTL, Verilog, VHDL, por exemplo. Quais são as vantagens de síntese de alto nível? Bem, design bem mais rápido, não precisa de uma mão de obra especializada para você fazer design de hardware, porque só precisa de alguém que saiba a linguagem de alto nível. Verificação, análise e otimização pode ser automático. Não é mais responsabilidade do designer, é responsabilidade do compilador de síntese de alto nível. Então, o que acontece? Síntese de alto nível parece ser uma boa ideia, só que até hoje o que a indústria usa não é síntese de alto nível, é design em RTL ainda, que é RTL, é Register Transfer Level, é o nível de portas lógicas e registradores, certo? Então, o que está acontecendo com síntese de alto nível? O problema é o seguinte, o problema é que síntese de alto nível ideal, ou seja, você faz um programa e ele retorna um hardware otimizado bom, é muito difícil fazer isso. E as ferramentas atuais, industriais, comerciais, né? Por exemplo, da Intel, Xilinx, tem a Catapult, etc., eles têm dificuldade para otimizar os resultados. O que acontece? Essa dificuldade faz com que eles modifiquem, eles têm que compensar isso de algum jeito, ou seja, eles modificam a linguagem de input e colocam algumas anotações de otimização na linguagem de input para compensar isso. Ou seja, você fala, eu quero que você faça essa otimização nessa parte do código, essas coisas. O que acontece? Isso é bom e ruim. É bom porque compensa um pouco o fato de que eles têm dificuldade para automatizar as otimizações, só que o problema é que agora síntese de alto nível é um conhecimento específico. Você tem que saber síntese de alto nível para usar síntese de alto nível, ou seja, meio que perde aquela ideia inicial de que era só um programador assim que faz o hardware e, enfim. Síntese de alto nível teve algum sucesso em processamento digital de sinais, FPGA, porque essas duas aplicações, basicamente, otimização é bastante. A otimização não é tão importante assim para FPGA e para processamento digital de sinais, basicamente as mesmas otimizações tradicionais são suficientes para fazer o sistema ficar otimizado. Ou seja, em algumas aplicações, o sistema síntese de alto nível teve sucesso, só que em geral ele não teve sucesso. E
em design em aplicações gerais. Então, o que acontece? Meu projeto de graduação foi síntese de alto nível usando como linguagem de entrada Haskell, que é uma linguagem puramente funcional tipada com recursão. E eu propus novos métodos de síntese para sintetizar recursão e tudo mais. E foi uma experiência bastante interessante. Eu fiz um protótipo. A conclusão mais importante da minha graduação, do ponto de vista do meu mestrado, foi que eu percebi que, na hora da otimização, o, o tradicional, digamos assim, é usar uma representação intermediária de Control Data Flow Graph para fazer a análise e otimização, e o que eu percebi foi que não é muito bom para otimizar. Em geral, Control Data Flow Graph é bem difícil de otimizar, e a parte mais difícil é que você não consegue coletar informações importantes do hardware. Essa que é a parte mais difícil. Então, o que eu fiz? No meu mestrado, eu comecei a pensar mais sobre a representação intermediária. Qual que é a representação intermediária ideal para hardware? Ideal para síntese de alto nível? Bem, ela tem que ter um nível de abstração próximo de hardware, ela tem que entender de tempo, ciclos de clock, tem que ser fácil de analisar e comparar, tem que ser fácil de transformar, fácil de verificar. Control Data Flow Graph não é fácil de analisar, não é fácil de transformar, não existe noção de tempo, você tem que ficar incluindo buffers entre os data flow actors, não é muito bom, em geral. Então, o que eu fiz? No meu mestrado, basicamente, ele se iniciou como a pesquisa de representações intermediárias mais adequadas para verificação e análise de hardware. E eu comecei a gostar dessa ideia de session types, que é uma ideia que é uma linha de pesquisa relativamente atual. O primeiro paper é de 1993, mas tem bastante pesquisa atual, tipo 2020 mesmo. É um sistema de tipos usados para modelar interações entre processos concorrentes. Geralmente eles usam para sistemas distribuídos e software. Não é tão comum usar para hardware. Na verdade, é o primeiro trabalho que eu sei que tenta fazer isso, é o meu. E, eu tentei usar, o meu trabalho de mestrado é o cálculo H, que é basicamente um cálculo tipado com session types, ou seja, basicamente são session types para hardware. E eu desenvolvi esse cálculo. É um cálculo concorrente com noção de tempo, tipado usando session types, que descrevem protocolos de canais de comunicação em hardware. O cálculo entende de hardware, ele sabe que ele está modelando hardware, ele entende registrador, sinal, clock, essas coisas. E se o processo for bem tipado no cálculo H, ele não vai, a verificação, ele é correto. Ou seja, não vai haver erros de timing e de comunicação, não vai haver deadlocks e, mais importante, os tipos contêm informação de análise para um futuro otimizador poder usar essa informação para otimizar o sistema. Então, essa parte eu coloquei mais por completude, mas como o tempo é curto, eu não vou explicar muito bem não, mas isso é a gramática de processos, tem a semântica, tem a gramática de tipos, tem um exemplozinho e tem as regras de tipo. Basicamente, a maneira, para quem não entende sistemas de tipo, a maneira como sistemas de tipo funcionam é que um processo vai ser bem tipado se ele for construído usando regras de tipo. E se um processo for bem tipado, ele não vai ter erro de comunicação, ele não vai ter deadlock, aquelas coisas. Então, quais são os resultados? Eu implementei um cálculo H que modela hardware usando session types. Um processo bem tipado, que representa um módulo de hardware, ele não vai ter todos aqueles erros, mas ele vai ter um tipo. E nesse tipo,
do processo vai ter informação de análise. Ou seja, um otimizador, essa caixinha aqui, ela vai poder pegar informação de análise facilmente, sem nenhum problema, o que era muito diferente do Control Data Flow Graph. Ou seja, ele vai ter mais facilidade para escolher as otimizações. Não é nem otimizar em si, é escolher as otimizações, é descobrir, por exemplo, você olha no processo, nos tipos, você descobre, ó, aqui tem um gargalo, aqui tem esse canal está sendo pouco utilizado, esse recurso está sendo pouco utilizado, esse recurso está sendo muito utilizado, é um gargalo. Dá para você fazer análise de branching, ou seja, tem muita informação nos tipos e o que eu quero é que o otimizador pegue essas informações e faça uma otimização bem eficiente. E a ideia é essa. A ideia do meu mestrado não é bem fazer o otimizador, a ideia é fazer uma linguagem que faz com que o otimizador seja possível de ser descrito, certo? Seja o trabalho do otimizador é mais fácil porque a análise é fácil. Qual que é o pró de usar o cálculo H em síntese de alto nível? Ele é bem mais, a análise é bem mais simples, como eu disse, só que o ruim é que ele é um cálculo formal e tipo, é uma coisa incomum em modelagem, em hardware, em engenharia de hardware, você usar uma coisa, um sistema de tipo, por exemplo, é muito incomum, isso é um problema. Bem, trabalho atual, eu estou finalizando algumas provas e o texto, mas basicamente eu estou bem encaminhado. E trabalho futuro é o quê? Fazer esse otimizador e fazer o sistema completo de síntese de alto nível. E é isso.